gente, lembra onde a gente tinha parado? Peraí, eu quero fazer igual as outras pessoas fazem. Clica aqui. Ó, gente, um segundinho, tá? Rapidinho. Meu irmão ainda tá aqui, tá? A gente tá fazendo no mesmo dia que a gente lança o outro. Ah, eu tô com medo de... E aí, gente? E hoje a gente vai começar mais um vídeo. Ai, eu tô com medo. Não clica, eu tô com medo. Shift pra trás, isso. Meu Deus, gente. Não! Eu tinha muito item. Não! Eu sabia! Nossa, gente, nem foi meu irmão, fui eu mesmo. Ai, mano, eu sou muito burro. É 2. Nossa, mano, eu sou muito burro. Por que eu caí? Por quê? Gente, eu nunca... Nossa, gente, se eu fazer isso daqui, eu vou ficar parado. Meu Deus, mano. Nossa, gente, eu vou... Nossa, Nossa, eu gosto com ele. Por quê? Por que fez isso comigo? Mano, esses animais eu vou morrer daqui a pouco. Nem por causa de mim, eles estão se empurrando. Nossa, gente, acho que a gente já tá perto pro level da... Acho que é de caverna, eu não me lembro muito bem. E quando você sai do mapa, não aparece mais. Eu perdi muito pé. E a gente tá assistindo... a gente tá assistindo TV. Gente, eu tô tentando... Ó, eu já enviei um vídeo. Eu tô tentando editar pelo computador. Colocar aquela capa no vídeo, que é a primeira coisa quando vocês veem. Eu não consigo. Mas eu tô tentando, gente. Quebra. Gente, eu tô fazendo uma playlist pra essa série, tá, gente? Pra vocês quiserem ver rapidão, então... Ah, não, gente, esse daí eu já vi. Nossa, eu sabia. Veio com água e pão. 25 pão. Gente, eu vou tacar no vídeo agora. Não! Eu perdi! Olha, vai ficar ali, gente. Gente, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu tô muito burro. Eu não ligo pra você, vou te dar tapa. Eu sou muito burro. Eu sou muito bom contato, né, gente? Minha voz é linda. Eu tô quebrando. Gente, eu acho que nesse episódio eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou tentar fazer um celeiro pros animais, tá, gente? Nesse episódio. Mas eu vou deixar com essa água ali. Ou eu vou tentar chegar no level 2. Vou fazer um celeiro e chegar no level 2. Gente, eu tô com muita raiva. Eu vou ter que esperar no level 2 pegar mais um baú daquele lá, porque vai vir um balde de lava. Gente, eu já joguei esse mapa. Eu tava tentando apertar shift e não ia. Eu vou tentar jogar esse mapa, gente. Eu já joguei esse mapa, tá? Eu já falei uma segunda vez. Mas eu só fui até o level do outro. O level 2. E foi isso. Pronto, vou aumentar nosso terreno aqui pra colocar os animais. Eu tenho pouca madeira porque um infeliz morreu.
gente, eu acho que essa série eu vou fazer com alguém, mas depois eu vou deixar a pessoa. Eu cliquei no negócio ali. Então, gente, eu vou deixar a pessoa no ar. Tentem adivinhar. Ela nunca apareceu aqui, porque só tem 2 episódios. Celeiro vai ser aqui, ó. Eu aumento um pra cá, venho aqui, aumento um aqui, aumento um aqui e aqui. Gente, eu tô com muito medo de morrer. Eu ainda tô de shift. E eu não vou soltar esse tipo. Se eu morrer, eu morro. Você viu que eu quase morri, gente? Ô, gente, também eu vou tentar, tipo assim, eu tenho uns servidores aqui no meu Minecraft. Que eu paguei no Minecraft só pra gravar a série. E pra jogar junto. Gente, então eu vou tentar jogar uns servidores pra vocês. E pra mim eu me divertir também. Ai, eu tô com medo. Bota quebrar esse bloco e deixa cair no VOD. Ah, caiu. Tenho que pegar, gente. Eu disse que não ia tentar pegar, mas eu tentei. Gente, eu vou deixar o celeiro aqui. Aí eu vou tentar. Vou fazer uma base aqui, ó, gente. Quando chegar a luz da pedra, eu vou fazer esse lab. E vou colocar a minha árvore. Deixa eu pegar essa madeira e acabou. Deixa eu vir aqui, colocar aqui. Pronto, gente. Vou botar isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Aí deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou deixar bem pequeno aqui, ó. E aqui, pronto. Aí eu coloco aqui. Mas aí, como que eu não sou burro, eu vou colocar mais um. Cadê meus animais? Não. Eu tô com uma madeira. Ai, gente, minha barriga tá doendo. Porque eu tô muito tempo parado. Eu sou muito burro. Deixa no comentário se eu sou burro ou não, porque eu tenho morrido. E aí, ó, gente, ó, como que é? Um segundo, gente. Então, gente, nossa, meu irmão clicou aqui. Gente, um menino aí comentou que, peraí, eu vou ler o nome dele daqui a pouco, tá, gente? Que o meu irmão aqui não deixa... Ai, não posso ficar aqui embaixo, ele não deixa eu ler o... Para! Vai ficar de castigo. Não vou te dar bala.
Então fica atentinho. Aí, gente, eu não vou deixar... Aí, não vou deixar. Então, gente, aí o menino comentou, não dá pra ler agora, porque o Rafael não deixa eu mexer aqui no computador. Mas eu dei um coraçãozinho nele. Se inscrever no canal aí, ó, gente. Vocês também podem deixar o... pedir pra se inscrever no canal, que se inscreve, que são de boa. Eu não ligo, tipo assim... Só como que é, a pessoa pede pra se inscrever, de boa. Não, se inscrever não dói o dedo, não cai não. Aí, gente, então, eu não vou pedir pra vocês se inscrever, que eu não mando vocês. Mas se vocês quiserem, por favor, eu agradeço. Eu acho que esse vídeo vai ficar 15 minutos. 15. Não, 15 é pouco. Depois eu vou tentar fazer live, tá, gente? É que eu não tava conseguindo, mas eu vou tentar ainda. Eu vou depois ligar o computador, porque eu tava no laptop. O meu laptop é tipo assim, quebrado. Ele não funciona algumas letras, a tela não funciona inteira. Aí eu tenho que arrumar, eu tenho que colocar o pé na tela, mas tipo assim, só o pé no canto, que aí eu consigo ver tudo no lugar, entendeu? Aí pronto. Aí eu posso fazer as coisas. Vaquinha do meu corpo. Ah, tinha mais uma vaca, eu não vi, eu sou muito sério. Tchai. 2 Ó, vaquinha, vocês querem? Eu quero XP. Então venha pra cá. Eu quero carne. Carne de vaca. Carne de vaca. XP. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Não, pera, eu tenho que dar pro filho. O filho não fica feliz. Eu quero todos os meus animais. Pera aí, eu quero zumbi também. Eu acho que não vai vir mob até, tipo assim, a gente evoluir. Galinha não tem sementes, porque eu peguei um bloco de osso. Pera aí, eu tenho? Não. Vai, toma essa tapa. Gente, desculpa porque bati no dedo. Nossa. Não beija meu celular. Ah, mano. Ô, porco. Você quer, porquinho? Eu queria dar pra colocar nas duas mãos. Então eu vou fazer assim, ó. Aí eu já joguei esse mapa pra explicando 2 vezes. É isso. E aqui, vaquinha. Cenoura. Como que é? Oink. Pronto. Deixa eu ver aqui, bebê. Para. Cadê aqui? Eu quero chegar no level 2 logo. A gente, o vídeo vai acabar um pouco por aqui. Eu acho que esse vídeo não vai ter título. Vou escrever. Eu fiz um celeiro e morri. Nossa, gente, pensei que era um baú. Nossa, eu vou chegar no level 2, gente. Eu vou chegar. Ai, deu uma madeira. Mano, eu tô com muito medo de eu quebrar um bloco de osso. Então, gente, eu quero chegar no level 2. Baú. Eu quero chegar no level 2. E como que é?
Condley, Beléu. Eu quero chegar no level 2 e deixar o celeiro assim mesmo. E até eu conseguir mais madeira. Fala, Rafa. Oi pro pessoal. Oi. Ó, gente, ainda bem que vocês não vão ver o número. Recusar. Pronto, gente. Gente, a pessoa liga, ó. A pessoa ligou. Não vou. Eu não vou atender porque eu tô terminando o vídeo, entendeu, gente? Não vou conseguir chegar ao level 2, então, ó, gente, vai terminando por aqui, porque ele é meu primo, eu tenho que falar com ele. Tchau, fui, beleza? Quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, então tchau, pessoal.